Hello people, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha eu aqui novamente. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma revisão da aula de sexta-feira, ok? Porque eu fiz uma live, fiz aula ao vivo, alguns alunos não puderam participar, então vou fazer um breve vídeo, vai ser bem breve mesmo, para poder dar uma síntese do que aconteceu, para que vocês possam estar acompanhando, ok? Eu gravei a tela da aula, só que como eu expliquei semana passada, acabou que como o celular estava transmitindo a reunião também, ele não capturou o áudio da gravação de tela, então só teve imagem sem nenhum som. Ok, então vou fazer isso aqui especialmente para quem quiser assistir, é uma revisão e é um resumo para que aqueles que não acompanharam a aula possam acompanhar, Então vamos lá. Então, o material, a aula de hoje é sobre o que? O tema vai ser profissionalismo, ok? Então, o que dizem os estudiosos? Atualmente estamos vivendo o que muitos analistas e estudiosos chamam de quarta revolução industrial. Tivemos a primeira, a segunda e a terceira. A caráter de curiosidade, você pode estar pesquisando, qual foi a primeira revolução industrial, qual foi a segunda, qual é considerada a terceira. E nós já estamos na chamada quarta revolução, ok? Porque trata de um período histórico marcado por transformações tecnológicas que repercutem em diversos setores, como na economia e no mundo do trabalho. Então, essa quarta revolução industrial, por que a revolução? Porque é algo que está impactando não só um local, mas o mundo inteiro. Uma nova tecnologia que surge e que ela abrange o mundo inteiro, e o mundo passa a depender dessa tecnologia que surge. Então a gente vê que essa tecnologia ela revolucionou a forma de conviver. Qual a tecnologia que nós estamos falando? Todas as transformações tecnológicas, todos os produtos pela qual impactaram o mundo de certa forma e que hoje a gente se torna dependente, então são essas transformações que a gente está falando. E a principal delas é a internet. A internet que é do final do século passado e que era algo raro e de difícil acesso para a população geral, hoje é algo comum, que a gente é totalmente dependente. Ok? Desde para se comunicar, quem se falou por mensagem de texto no celular, usando os pacotes de mensagem da Oi, que é a nossa operadora. Por quê? Ninguém mais usa porque tem o WhatsApp de graça, tem o Instagram, tem o Facebook, então olha como as redes sociais também levaram a gente à dependência. E por aí vai, é só um exemplo de inúmeros, ok? Para que vocês possam entender que essas transformações tecnológicas impactam diretamente a sociedade de hoje, e a sociedade é totalmente dependente dessas transformações que aconteceram. Por isso que é considerado como a quarta revolução, não é? A primeira era das indústrias, quando surgiu, as indústrias modificando toda a forma de se conviver, de se viver, de se trabalhar. E agora a gente está uma nova revolução, utilizando as tecnologias que estão modificando tudo isso também, ok? Então, quando nós observamos nosso passado histórico, percebemos que sempre que ocorrem grandes invenções, como a energia, o vapor ou a elétrica, há também grandes reorganizações do mundo do trabalho. Algumas profissões deixam de existir, enquanto outras inimagináveis surgem para atender às novas demandas. A caráter de curiosidade, deixa eu colocar a canetinha, cadê? Eu botei foi marca-texto. A caráter de curiosidade, não é? O que significa a palavra demanda? A gente escuta muito em empreendedorismo essa palavra demanda. Demanda é necessidade, é desejo. Qual é a demanda das pessoas? Qual é a necessidade das pessoas? Qual é o desejo das pessoas? Então, a gente sempre escuta também com a frase oferta e demanda. O que é oferta? É aquilo que você oferece. O que é demanda? É aquilo que as pessoas querem. Então, quando vocês ouvirem a palavra demanda, é nesse sentido. Então, com essas tecnologias, essas transformações que estão acontecendo, muitas profissões deixam de existir. E outras que a gente nem sequer imaginavam surgem, diante das novas demandas, das novas necessidades que a sociedade tem. Vamos lá. Por isso é fundamental compreender quais são as funções sociais das profissões. Toda profissão possui uma função social. Toda profissão possui uma função social. Por quê? Porque toda profissão ela está ali para resolver um determinado problema. Ela tem uma função social, ela tem uma função na sociedade, ela soluciona determinada necessidade que a sociedade tem. Então,
quais são as demandas do mundo atual e prever demandas futuras, a fim de ingressar no mercado de trabalho em áreas que sejam mais promissoras. Então, quando a gente compreende que toda profissão possui uma função social e que existem demandas do mundo atual, que a gente tem que entender quais são as demandas atuais e a gente já conseguir prever quais são as demandas futuras, a gente consegue ingressar melhor no mercado de trabalho e fica, como eu posso falar, mais preparado para as mudanças que vão vir. Como assim, professor? Vamos lá. Nossa realidade não é tão exigente assim, mas para quem mora numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, para muitos empregos é um pré-requisito falar inglês. Por quê? Porque são cidades que têm grande convivência de turistas, né? E o inglês é a língua do comércio, é a língua mundial utilizada no comércio, ok? Pode não ser a língua mais falada em número de habitantes, mas é a língua mais utilizada ao redor do mundo. Então é um pré-requisito muitos falarem inglês. Então, para a gente, na nossa realidade aqui, é um pré-requisito? Não, mas é uma demanda, é uma necessidade que determinadas regiões têm, determinadas profissões têm, que se falam. Então, se a gente entende isso e que a cada vez mais estão exigindo mais esse conhecimento de língua inglesa, né, de ser fluente em outro idioma, então se a gente não for correr atrás dessa necessidade para superar, a gente vai ficar atrás por aqueles que já estão nessa pegada. Estão entendendo? Outro exemplo é conhecimentos de informática básico, para poder fazer um slide, gravar uma tela, para fazer uma live, para fazer uma videochamada, para fazer uma reunião virtual. Tudo isso hoje em dia as profissões já estão exigindo. Por quê? A pandemia parou tudo e agora daqui para frente a tendência é para que as pessoas cada vez mais usem isso. Então a gente vê que existe uma necessidade que é atual e a gente já consegue prever, de certa forma, algumas que podem aumentar ou até surgir diante da realidade que a gente tem hoje. Ok? Não estar atento a esses processos significa correr o risco de experimentar situações de desemprego e exclusão social, como eu acabei de falar. Se a gente entende que está tendo demandas na sociedade, a sociedade para fim de trabalho, está querendo que a gente tenha outro conhecimento de outros idiomas, de outras culturas, que domine várias ferramentas tecnológicas, que domine várias habilidades, né, virtuais, redes sociais, questão de marketing e tudo mais, são exigências do mercado de trabalho hoje em dia. E se a gente não estiver atento a isso, se a gente não estiver atento, a gente vai ficar para trás. Como eu falei, a gente tem que estar atento. Nós não podemos ficar, como eu posso falar, sem nos atualizarmos, porque senão nós ficaremos para trás. Olha o professor que não gosta de internet, não sabe mexer. Como é que fica nessa pandemia? Teve que se adaptar, teve que se reinventar, teve que correr atrás, porque senão ia perder o emprego. Que como é que, eu não sei mexer com tecnologia. Vai esperar os livros, vai esperar a aula presencial voltar. Perceba que existe uma necessidade. Então, ou a gente se adapta à necessidade, ou a gente vai ser substituído por alguém que se adaptou. Então, é uma realidade. É importante criar condições para que as juventudes possam construir um perfil profissional flexível a mudanças. Então, nosso trabalho enquanto professores, enquanto educadores, enquanto escola, enquanto sociedade, enquanto família, é ajudar vocês a construir um perfil profissional flexível. O que é um perfil flexível? Que está, como eu posso falar, preparado para a mudança, que se algo mudar, a gente acaba mudando. Igual, você trabalha convivendo com as pessoas diretamente, vem uma pandemia, agora você tem que convivê-las só no virtual. Pronto, o profissional flexível, eu vou me adaptar, eu tenho que fazer a reunião, vou fazer a reunião pelo grupo do WhatsApp, vou fazer uma chamada de vídeo, vou fazer de determinada forma, vou baixar o Zoom, vou criar uma reunião lá no Facebook, mas eu vou fazer a minha reunião. Então você está sendo flexível. Porque antes o que era presencial agora virou remoto, virou online, ok? Estão conseguindo compreender, né? E tudo isso, né, a fim de acompanhar as transformações de um mundo profissional dinâmico. Por que dinâmico? Né? O dinamismo é algo que está em movimento, que está em constante movimento. E o mundo está em constante movimento, em constante evolução. Então, ou a gente se adapta ou a gente fica para trás. Eu pergunto, vocês conhecem profissões que deixaram de existir? Pausa o vídeo aí, você que está assistindo, e pensa um pouquinho. Eu conheço alguma profissão que deixou de existir, que não existe mais? Eu conheço alguma que existia no passado, não existe mais. Pausa o vídeo aí, né? Pausou? Pronto, você que pausou, conseguiu encontrar alguma que existia e agora não existe mais? E você que não pausou, né?
posso fazer nada, né? Eu estou conversando com um visualizador do meu vídeo que não tenho como prever suas ações. Mas várias profissões no passado existiam e que hoje não existem mais. E a gente vai abordar elas agora. Algumas, ó. Você já ouviu falar nas profissões de despertador humano? Cara, existia despertador humano. Ou acendedor de lampião, né? Ou ainda um pianista de cinema. Já ouviram falar nessas profissões? Provavelmente não. A depender da sua idade, você nunca nem ouviu falar nenhuma dessas, ok? Mas existiam essas profissões. O despertador humano, existia o acendedor de lampião, existia o cara que era o pianista de cinema. E vamos lá. Nas últimas décadas, mudanças sociais e tecnológicas fizeram com que algumas profissões deixassem de existir. Vamos conhecer algumas delas e entender por que isso aconteceu, ok? Essas informações foram tiradas de uma reportagem, né, da HuffPost Brasil. Vamos lá. Telefonista, essa profissão existia e não existe mais. Cada cabozinho desse aqui, ó, era uma linha telefônica. Quando você ligava, naqueles filmes americanos mais antigos, ele ligava, aí telefonista, quero falar com fulano e tal. Aí ela tirava uma linha, desconectava esse cabo aqui, puf, e conectava no outro canto, para que você pudesse ter acesso a outra linha para poder falar. Então, olha a complicação. Hoje em dia você manda uma mensagem no WhatsApp para outra pessoa ver. Ou então você faz logo uma chamada direto do WhatsApp e a pessoa vê. Ou então você usa logo o celular e faz uma chamada usando o sinal da sua operadora e já a pessoa atende. Percebe a diferença? Essas pessoas aqui, ó, hoje não trabalham mais com essa profissão. Por quê? Essa pessoa que ficava só segurando um cabo de um canto para outro para poder ligar uma linha a outra, que era tudo à base de fio. Como não existe mais esse fio, é tudo sem fio. E agora cada quem tem seu chip, ao invés de ter uma rede total, não precisa mais dessas pessoas fazendo isso. Por quê? Toda a tecnologia avançou e essa profissão deixou de existir. Hoje em dia não existe mais essa profissão, ok? Antes de você ter a possibilidade de ligar para qualquer pessoa diretamente ou apenas mandar uma mensagem no WhatsApp, havia um profissional que conectava chamadas e transferia as ligações manualmente, ligando rede, desconectava uma rede, ligava outra para conectar as pessoas através do cabeamento. Então hoje em dia já não é mais assim. Acendedor de lampiões. Então olha a imagem aí, o cara ia lá acender poste por poste o lampião que tinha dentro de cada um deles. Ó. Antes de Thomas Edison inventar a lâmpada elétrica, incandescente, que é aquela amarelinha que a gente mais conhece, não é igualzinha da gente, mas é naquele modelo. A iluminação pública era um trabalho manual, feito por um profissional que acendia uma lâmpada de querosene por vez nas ruas de grandes cidades, como Londres. O mesmo profissional também era encarregado de apagar. Então ele vinha aqui, subia no postezinho, colocava o candeeiro, fechava o vidrozinho aqui para o vento não apagar. Ela só tinha uma pequena abertura para que pudesse entrar oxigênio, né, para a vela continuar acesa, o candeeiro ficar aceso. E quando era de manhã ele tinha que voltar e sair apagando tudinho. Imagina aí, todo dia, vários postes na cidade, tem que estar ligando à noite, botando, reabastecendo, acendendo e de manhãzinha apagando. Esse cara não tem essa profissão, porque a gente já tem um poste que tem um leitor sensível à luz, que quando escurece ele já acende sozinho. Então esse cara aqui perdeu seu emprego. Então essa profissão já não existe mais, ok? Então pronto, vou parar por aqui. Foi a tela de sexta-feira. Então ó, só nessas duas que a gente já viu aqui, a gente pode ver o que? O acendedor de lampião. Esse cara não existe mais, não tem mais essa profissão. A telefonista não existe mais. Tem o cara que é o pianista de cinema. Antigamente o cinema era mudo e ele fazia a trilha sonora da música ao vivo enquanto as pessoas assistiam o filme. Então não era o áudio junto com o vídeo, não. E é um cara tocando piano enquanto as outras pessoas assistiam, ok? Isso tudo ao vivo. Então percebam que existiam profissões no passado e até profissões que remuneravam bem, pagavam bem, tipo o cara que tocava, né, piano no cinema, ele ganhava bem e por aí vai. Só que essas profissões deixaram de existir. Por quê? Por causa do avanço da tecnologia. Consequentemente, haverão também várias profissões que existem hoje que no futuro não irão mais existir. Por isso que nós temos que estar atentos a essas mudanças e nós temos que ter o perfil de um profissional flexível, que para que se eu só saber ligar assim um querosene e agora não precisa mais que tenha rede elétrica, vou fazer o quê? Vou trabalhar em quê? Vou sustentar de quê? Percebe? Então a gente tem que ser flexível. O mundo mudou, eu tenho que mudar. Eu tenho que ter várias habilidades para que eu não fique dependente só de uma. E é assim que a sociedade tá hoje em dia, ok? Então tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então por hoje foi o resumo da aula de sexta-feira.
Estão sendo bem rápido, bem curto, para que vocês possam estar entendendo, ok? Bom, pessoal, por hoje é só, foi um resumo da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E é isso, ok? Então fique atento aos próximos vídeos, continuando a aula de hoje, ok? Obrigado, fiquem com Deus.